Bom, e assim nós vamos com as nossas orações, pedindo ao plano espiritual também, para que envolva com muito carinho o Victor, que vai estar iniciando como palestrante. Vamos torcer por ele que tudo dê certo. Tá bom. Vai? Obrigado. Vou só aproveitar aqui. Obrigado. Uma aplicação. Boa noite. Beleza, meu primeiro dia de palestra. Bom, meu nome é Victor, sou trabalhador da casa já há alguns anos. Estou muito feliz por iniciar aí o compartilhar dos conhecimentos. Bom, a gente está aí após uma... Na verdade, a gente está dentro de um feriado. Feriado da Sexta-feira Santa, que a gente reflete sobre tudo que se passou com Jesus. Vai terminar lá 3 dias depois, quando ele faz o seu ressurgimento, a sua ressurreição. Estamos bem conscientes disso, né? Que não é só chocolate e nem o peixe, nem o bacalhau. Então, parabéns a todos vocês que estão aqui hoje. Poderiam estar em qualquer outro lugar, porque é um feriado prolongado. Vocês poderiam estar viajando. Então, os primeiros a ser parabenizados são vocês, de fato. E Deus tudo vê e sabe. Ele sabe do esforço e a vontade que as pessoas têm de se melhorar. Quando há vontade. Tudo são escolhas. Vocês poderiam ter escolhido entre ter viajado e entre estar aqui. Guardem essa palavra, escolha, que é bem o tema da palestra, que é bem a intenção da palestra. Bom, eu não vou consumir muito tempo de vocês. Vai ser algo bem breve, bem leve. Vou começar com uma citação de Chico Xavier, que é um nome, né, bem conhecido na doutrina espírita. Na verdade, não é a citação dele, de André Luiz e Emmanuel, que eram os espíritos que conduziam aí a jornada dele, um dos principais, assim, que conduzia a jornada dele na Terra. Às vezes somos constrangidos a suportar certos quadros de luta ou partilhar o convívio de pessoas que não se nos afinam com a maneira de ser. Entretanto, em qualquer situação, somos livres para escolher os nossos pensamentos. Resumindo a história, mesmo diante das dificuldades que a gente tem no cotidiano, pessoas às vezes que testam a nossa paciência, testam até onde a gente vai, somos livres para escolher o tipo de pensamentos que a gente vai ter, se a gente vai realmente entrar naquela energia que talvez não seja tão boa assim, que está acertando a gente de alguma forma. Ou se realmente a gente vai entrar naquele conjunto de nervoso, de energias não tão boas assim, e vai se permitir ser conduzido à raiva, né, à confusão. Então somos livres do que pensar. Somos livres do que pensar. É um treinamento que tem que ser contínuo. Vigiar os pensamentos. Somos livres para sair na rua e andar, mas somos livres para pensar também. Ok? O Zé vai pilotar ali. Né? Então tá bom. Eu mesmo fiz uma escolha, eu escolhi estar aqui hoje. Eu escolhi vir para essa casa. Né? Na verdade, não foi bem escolhi, né? Deus achou que era bem o momento de eu estar aqui.
por dois caminhos. Temos dois: o amor e a dor. Qual vocês preferem? Qual vocês preferem? Pela dor é complicado, né? Mas a dor, assim, é uma ferramenta sublime nas mãos de Deus. E quando você sente a dor, ela te remete a você buscar algo que está fora do seu alcance. Alguns realmente entendem que é a hora de buscar Deus. Outros precisam sentir um pouquinho mais de dor até, olha, talvez se você for por esse caminho aqui, é um caminho que pode aliviar os seus tormentos físicos. Tá? Para a gente só dar uma esclarecidinha, eu fiz essa aberturazinha, esse bate-papo com vocês. E o tema da nossa palestra hoje mesmo vai ser os mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Guardem a palavra escolha. Guardem ela. Vai ser sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, a tradução é de Herculano Pires. Vai ser o capítulo 7, que vai ser os bem-aventurados aos pobres de espíritos. Na verdade é um subtópico que está dentro desse capítulo. Tá bom? E já nos remete aí uma curiosidade dentro do título mesmo: Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. E a gente já tem duas perguntinhas aí: que mistérios são esses? Quem são sábios? Quem são prudentes? Eis uma grande reflexão. Aí ele está voltando. Para a gente já começar a pensar. Por favor. Eu vou pegar um trecho, na verdade o Evangelho inicia-se com esse trecho que Jesus responde uma dada pergunta feita por um dos seus apóstolos. Né? Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes, e as revelastes aos simples e pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Né? Então a gente já tem aí mais uma interrogaçãozinha aí. Simples e pequeninos. Voltando um pouquinho mais, a gente tem três questionamentos. Que mistérios são esses? Quem são sábios e prudentes? E quem são simples e pequeninos? Tudo bem até aqui? Sim. Tudo bem, gente? Ok. E aí vem algumas definições, né? O próprio Evangelho já vem trazendo para a gente entender do que estamos falando. Sobre os sábios e prudentes. Sábios, na época em que Jesus visitou a Terra, ele não tinha assim um significado muito legal. Sábio estava mais ligado à palavra sabichão. Sábio no dicionário ele quer dizer uma coisa, sabichão quer dizer outra. Então a palavra sábio, no contexto da história que se passou na vida de Jesus na Terra, quer dizer sabichão, que é quem achava que sabia muito, não necessariamente aquele que sabia muito. Então vamos começar com o primeiro aí. Sábios e prudentes são orgulhosos, né? Então geralmente não somos muito orgulhosos, correto? Não tem ninguém orgulhoso aqui, eu também não sou, a gente vai apenas ver. Envaidecidos com seu poder mundano. Pontinho de novo. Poder mundano mais associado às coisas da terra, profissões, patrimônios materiais. Mundano terra, não tem nada ligado a Deus. Que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando de igual para igual, quando não o rejeitam. O que isso quer dizer? Quando a gente está muito envolvido com as coisas da terra, a gente acha que as coisas de Deus não é tão importante assim. A gente se equipara com Deus. Olha, eu não posso fazer isso de maneira nenhuma. Por quê? Deus é o nosso Criador. Somos imagem e semelhança em espírito, nem em corpo humano. Deus nos deu tudo que a gente tem. Então é um erro atroz você se comparar a Deus. Mas acredite, isso é muito comum acontecer. Sabe quando você tem muito trabalho? Você tem tanto trabalho que você não tem tempo para pensar na sua própria vida? Pois é. É um bom começo para termos problemas. Porque quando você não tem tempo para olhar para a sua própria vida, como é que você vai ter tempo para olhar para Deus? Que te deu a vida, uma oportunidade de você se depurar na terra. Sim? É uma reflexão, né? Mais uma resposta sobre o que a gente leu
do que Jesus falou. Agora o inverso. Ele não revela, Deus não revelava naquela época aos sábios e prudentes, mas sim para os simples e pequeninos. É totalmente o oposto. São os humildes, aquelas pessoas que se inclinam perante a Deus, que reconhecem o seu poder, a sua força. Né? Então, está descrito. A gente vai prosseguir, mas vocês vão entender o que a gente estava falando sobre escolhas. No final das contas, ser um sábio prudente ou um simples e pequenino é uma questão de escolha. Você pode escolher o que você vai ser. Óbvio, para tudo se tem um tempo. Se planta-se, coloca-se a semente na terra, rega-se. Se a terra estiver boa, fértil, a plantinha vai crescer. Caso contrário, não é o tempo dela, vai morrer a sementinha. Então, as coisas de Deus são assim também. Porque Deus é perfeito. Ele sabe entender se é o seu tempo de estar aberto para as coisas. Tudo bem? Mais um pouquinho sobre sábios e prudentes, que foi o que eu havia explicado. Né? Então, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Não era legal. Né? E aí eu fui buscar no dicionário algumas traduções aí. Vou trazer na nossa linguagem. Uma breve definição a analisar aí. Sábio. Quem não sabe muito realmente. Né? Quem tem conhecimentos profundos. E a segunda definição, quem é quem age com sensatez ou prudência? Prudente, sábio, sensato. Já o sabichão, que é a última definição, é aquele que se acha muito sábio. Vocês conhecem alguém que se acha muito sábio? Todos nós conhecemos e respeitamos, porque nós já fomos assim. Quando a gente entende muito de um assunto, a gente sente-se no direito de conduzir aquilo de uma forma como se ninguém fosse capaz, nunca no planeta Terra, de saber aquilo. Seja na tecnologia, seja na culinária, seja no serviço mecânico de veículos, enfim, todas as profissões, de todas as maneiras, em todas as condições. Ok? Sobre os sábios e prudentes, mais um pouquinho, né? Que é o que a gente está dando observado. Então Deus deixa essa busca dos segredos da terra para os sábios e prudentes e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante Ele. Ou seja, se você escolhe ficar o que a terra está oferecendo para vocês, vocês vão ficar com o que a terra tem. Você quer o dinheiro? Você vai ficar só com o dinheiro. Se você quer o bem material somente, você vai ficar com o bem material. São escolhas. Agora, se você quer algo mais do que isso, se você quer a alegria de fato, a essência do seu espírito, é buscando aí os segredos, né? Os mistérios ocultos de Deus, que hoje temos vários caminhos. Né? Não está tão oculto mais assim, basta você querer correr atrás do que se trata. E hoje acontece o mesmo com as verdades, né, do Espiritismo. As verdades reveladas pelo Espiritismo. Tantas pessoas, se a gente for conversar, for falar do Espiritismo, dessas coisas aí, né? Deixa eu só pegar. Certas coisas, né, que a gente vai conversar com as pessoas, a pessoa não quer te ouvir, a verdade é essa. Tem pessoas que não querem te ouvir porque ela não quer compromisso. E tem pessoas que querem te ouvir, mas quer que você resolva o problema dela. Não quer se mexer, não quer trabalhar. Né? E a salvação é assim, individual, né? Cada um tem que correr atrás do seu. Não é verdade? Mesmo puxão de orelha é isso, né? Salvação é individual, cada um tem que correr atrás do seu. Falou em trabalhar, estou fora. Não é assim mesmo que funciona? Sim ou não? A gente continua na incredulidade que está mais associada ali aos sábios e prudentes. Né? Eles se admiram que os espíritos, ou seja, os ministros de Deus na Terra, eles não vêm dar prova nenhuma para ninguém aqui. Não tem que dar prova para você. Que é mais ou menos assim, né? Olha, eu só acredito bem. Então eu quero que apareça um espírito agora para que eu possa acreditar. Não é assim que funciona. Deus não se submete
à nossa vontade. Nós temos que nos submeter a Ele. É o oposto, né? Acreditem. Como diz o amigo Silvio, lá em Roma, ou na França, ou em outro lugar, lá o pessoal acha, né? Aqui no Brasil, São Paulo, não tem ninguém que pensa desse jeito. Brincadeira. Tem sim, tem muito. Por isso estamos estudando. Para a gente evoluir, para a gente aprender. Certo? Então, não existe um esforço da espiritualidade para convencer os incrédulos. Isso eles acham um absurdo. Eles acham que, como é incrédulo, está mais associado ao orgulho, ao egoísmo. Ele acha que a espiritualidade tem que dar evidências para ele ali, convencer ele que ele tem que acreditar. E não é assim, porque por trás, Deus conhece a essência do nosso coração. Não se engane. O fundo do nosso coração. As nossas intenções mais profundas. O que realmente a gente quer? O que a gente está querendo aqui na Terra? Quais são os nossos interesses maiores? Será que na nossa essência a gente não é muito mais materialista do que espiritualista? Do que busca Deus? Será que a gente não busca o trabalho? É digno, tá? Ele está falando para o pessoal, parem de trabalhar, não precisa mais, dinheiro vai cair, não é isso. Mas sim os excessos. Trabalhar demais. Não ouvir uma boa palavra ou não ouvir uma boa palestra. Né? É disso que a gente está falando. A incredulidade está em você não querer saber de nada disso. E quando esse assunto te cerca de um jeito que te tocou, você acha que a espiritualidade de Deus tem que provar para você que existe. Não tem que provar nada. Deus não tem que provar nada para a gente. É a gente que tem que se dobrar perante Ele. Se a gente realmente quiser ter acesso a essas informações que tocam, que melhoram a nossa vida, a gente tem que se dobrar. Tudo bem? Então, e quando assim encontramos pessoas, né, de boa fé, pessoas que estão correndo atrás de se aprimorar, os incrédulos ficam perseguindo essas pessoas. Lá vai o crente. Não é assim? Lá vai